Hoje eu quero falar para vocês como e por que eu comecei no esporte. É porque desde quando criança eu sempre fui muito ativo, tive uma infância muito divertida, vivia brincando, assistia pouca televisão. Isso porque eu sempre tive muita energia, tive uma mente muito acelerada, tinha muita imaginação também. Eu lembro de eu com os meus amigos falando sobre alguns assuntos assim, e eu viajava, ia longe na minha imaginação. E aí isso me trouxe uma certa ansiedade. Então, às vezes eu ia jogar futebol, ia disputar algum campeonatinho e antes dos jogos assim eu acordava 3, 4 da manhã e não conseguia dormir mais. Então isso fez parte do começo da minha adolescência. Até que eu encontrei o mountain bike, que é um esporte individual. Porque ao mesmo tempo eu sempre tive muita disciplina, sempre tive uma autocobrança muito grande e isso me trouxe uma disciplina também muito grande. E aí, como no esporte coletivo, como futebol, eu dependia muitas vezes dos outros, aquilo começou a me incomodar de uma certa forma. E foi aí então que quando eu descobri o mountain bike, essa modalidade do ciclismo, eu me encontrei. Eu falei, nossa, isso aqui depende só de mim, só da minha dedicação. E aí o meu trabalho contribuiu tanto para essa descoberta quanto para me trazer um bom condicionamento físico, né? Que eu passava horas e horas por dia pedalando uma bicicleta de carga, entregando revistas e jornais. E aí eu me apaixonei pelo meu esporte. Seja bem-vindo ao canal Domine a Sua Mente. Eu sou o Wilson Júnior, um ex-atleta profissional que aos 26 anos de idade sofreu um grave acidente e fiquei tetraplégico. Mas o que eu fiz e tudo que eu aprendi para não só voltar a andar, contrariando a medicina, mas para voltar inclusive a pedalar, é o que eu compartilho com vocês aqui neste canal. E aí, depois de ter me encontrado profundamente nesse esporte, ter apaixonado por esse esporte, eu participaria da minha primeira competição um ano depois. Foi uma experiência vitoriosa, eu venci e ali eu experimentei o meu primeiro estado de fluxo, vamos dizer assim. Eu muito ansioso, não dormi à noite, fui no banheiro milhares de vezes antes daquela competição, mas quando deu a largada, parece que o mundo lá fora acabou para mim. E aí a única coisa que eu via era as pessoas gritando e me incentivando, o lado positivo disso. E aí a cada volta eu fui ganhando posições, não larguei muito bem, fui ganhando posições, depois no meio da pista teve uma queda e isso deu uma atrasada, mas me beneficiou de alguma forma. De repente eu estava liderando aquela prova e eu contei isso no meu livro também, é uma passagem muito emocionante. É uma das pessoas que eu admirei e que trouxe para mim esse interesse pelo esporte, que essa pessoa se tornou um grande mestre para mim ao longo dos 12 anos meus ali no esporte. Antes da última descida, ele estava lá me esperando, ele estendeu o braço assim e me cumprimentou, falou, agora você não perde mais. E ali eu desci e fui para aquela primeira vitória no esporte. Só que um pouco antes, alguns dias antes dessa prova também, como eu sempre tive essa autocobrança muito grande, essa ansiedade, eu estava treinando muito. E eu lembro que uma das outras pessoas, um dos atletas mais experientes da nossa cidade, um dos caras que quebrou muitos paradigmas, ele que começou aquele desafio até a Pedra de São Domingos, que o Avancini veio aqui fazer recentemente, fez expedições nesse segmento. E eu lembro que um dia eu tinha saído do serviço, eu estava treinando e já estava escurecendo praticamente. Esse super atleta da cidade estava lá e eu abri mais uma volta num percurso de XCO ali. E ele falou: "Ei garoto, por que você está treinando tanto assim?" E nem respondi para ele, eu simplesmente continuei, fui para dar mais uma volta rápida assim, porque eu quase não estava enxergando mais. Mas eu lembro que eu só pensei comigo, falei, bom, porque isso aqui é muito importante para mim. Ah, ele falou também, você vai correr o campeonato mundial por acaso? E aí eu pensei, bom, esse é o meu campeonato mundial. E isso foi muito marcante para mim naquele momento, para depois conquistar aquela vitória. E aí quando eu subi no pódio e passou um filme na minha cabeça, tudo que eu tinha aberto mão e me dedicado para estar ali conquistando aquela vitória, desde aquele dia eu nunca mais tive dúvida que era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. E depois desse episódio, alguns meses depois, uma nutricionista que eu estava passando, ela me indicou o filme Poder Além da Vida, que tinha acabado de ser lançado. E aquele filme foi um grande divisor de águas da minha vida, eu sempre falo dele. Mas uma das coisas que também me chamou muita atenção naquele momento foi um trecho do vídeo que
o atleta, o ginasta lá, fica se gabando e falando pro mestre, pro Sócrates, que a ginástica era o esporte mais difícil do mundo, que ele tinha que treinar muito, etc, etc. E aí aquele cara que ele apelidou de Sócrates, que se tornou um grande mestre para ele, era um grande mestre para a vida, virou para ele e falou: tá, mas você acha que o seu treinamento, o seu estilo de vida está fazendo com que você viva o seu real potencial? E aí ele falou: bom, claro, eu estarei nas próximas Olimpíadas. E aí o mestre até desafia ele numa posição simples do yoga, no asana assim, e fala para ele ficar 5 minutos em cima da mesa nessa posição e ele não consegue. Então esse trecho desse filme foi muito importante para mim, porque ali eu vi que tinha muita coisa por trás de ser um atleta, de atingir aquela performance que um atleta olímpico apresenta, que é o resultado de uma vida de dedicação. E não é só do treinamento específico em si, é muito mais uma questão de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Então ali eu realmente despertava para isso. E despertava também para as questões mentais, que eu sempre busquei, eu tinha essa busca dentro de mim, eu não sabia porquê. E naquele momento, hoje, quando eu olho para trás, eu falei: nossa, foi perfeito aquele momento, aquele filme, porque aquilo parece que me colocou na trajetória do que eu viria passar e de tudo que eu passo aqui para vocês hoje e quero passar para vocês aqui hoje, que é sobre essa questão da mente calma, da mente disciplinada, para você dominar a sua mente e aí sim viver de fato o seu verdadeiro potencial. E no final desse vídeo eu vou deixar um exercício para você fazer, rápido e simples, que vai levar alguns minutos de reflexões, mas que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida e na sua trajetória aí, seja no esporte ou em qualquer outro setor da sua vida. Então fique até o final. Para isso, já se inscreva nesse canal também, ative o sininho, para sempre que eu subir um vídeo desse uma vez por semana, você receba em primeira mão e não perca nenhum detalhe nessa jornada que a gente está trilhando junto aqui, para você não perder nenhuma ferramenta, exercício e oportunidade de evoluir. Então, depois desse filme, eu tive esse despertar para o que realmente importava e para o que eu realmente deveria buscar, né? Isso veio muito também porque depois da minha segunda competição eu fiquei em segundo. Só que só tem um detalhe, só tinha eu e mais um correndo. E aquela foi uma experiência mais rica do que a primeira, onde eu tinha saído vitorioso. Porque aquela experiência mostrou, nossa, como que um menino da mesma idade minha, com os mesmos 2 braços e as 2 pernas, anda 20 minutos mais rápido que eu. Falei: tem algo mais aqui, não é só subir em cima da bicicleta e acelerar e fazer força. E ali eu vi o tamanho da jornada que estava abrindo diante de mim, que era essa jornada de autoconhecimento, e que eu tinha que buscar muito mais coisas além do esporte, da especificidade do esporte em si. E para isso também uma das coisas que eu vi que é uma questão de estrutura. No podcast com a Vancina eu até conto que o Bingão, que é o José Roberto Camargo, que é quem me despertou para o esporte, me cumprimentou lá naquela vitória, ele foi um grande mentor no sentido ao contrário, assim, não sei se de forma intencional ou não, mas ele falou: não, aquele menino que ganhou de você lá, ele tem 3 bicicletas, ele tem fisioterapeuta, massagista, nutricionista. E aí eu olhei para minha realidade e falei: nossa, mas eu não tenho nada disso, como que eu vou fazer para ganhar desse cara? E estava buscando as questões mentais também, mas não tinha ferramentas, moro na cidade aqui do interior. Então aquilo despertou algo em mim de: ó, eu preciso treinar muito, eu preciso fazer muito além do que está ao meu alcance e do necessário, porque senão eu nunca vou ganhar desse cara. E isso trouxe para mim também a questão de vender o meu sonho. Falei: cara, como que eu vou melhorar a minha estrutura? E aí eu tive a ideia, fiz um projetinho, coloquei debaixo do braço e saí pedindo patrocínio na minha cidade, de porta em porta, para conseguir uma estrutura melhor, para ter um pouco mais de condição de bater de frente com os melhores atletas do país. Então essa foi uma experiência riquíssima de venda, porque ali eu estava vendendo o meu sonho, vendendo uma ideia, não era nenhum produto. E eu era um menino muito tímido nessa época, então foi uma experiência riquíssima, desafiadora e riquíssima, mas altamente educativa. E eu consegui mais do que o dobro do que eu ganhava como jornaleiro, e foi quando eu deixei de trabalhar de jornaleiro
e passei a dedicar 100% ao treinamento e aí com uma estrutura um pouco melhor. Mas para isso eu tive que encarar o meu medo de falar em público, de abordar as pessoas. Para isso às vezes eu suava frio antes de entrar no comércio, recebi muitos nãos, a vida de vendedor, recebi muito mais nãos do que sim, mas depois de toda essa jornada eu consegui, e aquele foi um grande divisor de águas aí na minha jornada e na minha vida. E aí algo muito importante nessa época da minha vida que eu queria compartilhar com vocês também é sobre o plano A. Naquele momento eu só tinha aquele plano A, que era me tornar, aquele sonho de me tornar um atleta profissional e depois um atleta olímpico. E eu nem fui para a faculdade, eu nunca tive plano B. E hoje a gente vê que muitas pessoas desistem rápido dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque as condições de vida são melhores, a gente tem muita opção, a internet hoje traz um monte de opção, infinitas possibilidades o tempo todo, e isso acaba tirando o nosso foco de um único objetivo. Tem até um livro que é muito interessante que chama A Única Coisa, que fala muito sobre isso. De qual que é a sua única coisa? No que você vai dedicar a sua vida e você vai levar até as últimas circunstâncias. Eu vejo que uma das coisas que me levou a construir tudo que eu construí no esporte, me tornar o ser humano que eu me tornei, foi por isso. Porque eu só tinha aquela única coisa, aquele único plano A. Eu não tinha opção de, se não der certo eu vou estudar, ou se não der certo eu vou praticar outro esporte. Não, era só o mountain bike, a modalidade que eu amava, e mais nada. E isso me ajudou a superar muitos e muitos obstáculos. Eu lembro que uma vez, com 25 anos, numa prova do Iron Bike, eu fiquei num hostel e tinha um músico, um cara de outro país e eu. E eles estavam conversando lá e esse músico virou para mim, o que você faz, tal. E aí eu contei para ele que eu andava de bicicleta, que eu era atleta profissional, eu estava competindo na elite. Eu tinha acabado de fazer um segundo lugar na prova de sexta-feira lá do Iron Bike na elite. E ele falou, nossa, que legal. Aí ele falou, mas você faz isso há quantos anos? Eu falei, eu faço isso desde os meus 14 anos de idade. Ele falou, nossa, então você dedicou a sua vida a isso. E naquele momento caiu a minha ficha para que praticamente eu tinha dedicado metade da minha vida até então, da minha breve vida até então, ao ciclismo, ao meu plano A. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Sobre você eliminar o plano B, todas as outras possibilidades e focar exclusivamente no seu plano A, no seu único plano A. Porque é isso que vai te levar mais longe, é isso que vai te fazer bem sucedido. Tem um estudo que fizeram que diz que se você dedicar 20 minutos do seu dia 100% a algo, você já entra para uma parcela de 5% da população. Porque a maioria das pessoas sequer dedicam 20 minutos por dia a algo. Isso é um fato. E aí depois de toda essa jornada, só aos 20 anos, só quase 5 anos depois aí de assistir aquele filme, eu encontrei finalmente um instrutor de yoga, um amigo meu do esporte. Ele estava cursando, fazendo a faculdade em São Paulo. E aí a gente foi meio que cobaia dele ali, a gente treinava na casa dele com tapetes, nem tinha tatame ainda, que ele ainda estava estudando. Mas aquela foi uma grande oportunidade, aquilo faria total diferença na minha vida. Porque no yoga eu encontrei as ferramentas mais eficientes para controlar a nossa mente. Ao longo do tempo eu fui entendendo também. Era um yoga muito físico, das 8 partes da aula. Uma é física, mas que consome metade da aula praticamente. É um yoga muito intenso, é um yoga para alta performance. Só que a parte física também, o yoga é só para começar algo muito mais profundo. E aquilo faria total diferença na minha vida. Então eu me encontrei naquela prática, desde as primeiras sessões ali, e poucos meses depois de ter começado a praticar, eu comecei a viver experiências de flow ainda mais intensas e profundas em cima da bicicleta, e aquilo faria total diferença na minha vida. Mas aquilo eu vejo que foi uma recompensa, assim, por tudo que eu tinha buscado, porque desde quando eu entregava jornais e assistia aquele filme, eu via uma tirinha de jornal falando sobre yoga, aquilo me chamava atenção. Depois eu comecei a ler alguns livros sobre as questões mentais e sobre o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Então, depois de 5 anos nesse plano A, nessa busca, aí finalmente chegou a pessoa que me ensinaria o yoga mais antigo, o yoga para alta performance, e aquilo seria um outro divisor de águas na minha vida, porque trouxe ali
realmente as ferramentas que eu precisava. E aí eu dei um salto evolutivo no esporte e dei um salto evolutivo a nível emocional, a nível mental e até a nível espiritual. No primeiro vídeo eu dei um exercício que é uma espécie de meditação para vocês começarem a praticar e sentirem o que é isso. E essa é uma das coisas mais poderosas que eu encontrei e que hoje eu sou suspeito a falar, depois de quase 15 anos aí de prática diária, eu sou suspeito a falar, mas tudo que realmente que eu uso, que eu testo em mim, que faz diferença na minha vida, é natural e eu colocar à disposição de vocês. E as ferramentas do yoga eu super indico para todos vocês, porque são ferramentas milenares e que vão fazer uma diferença muito grande para vocês realmente treinarem o controle sobre a sua mente, para dominarem a sua mente e depois refinarem os seus hábitos, as suas crenças e, consequentemente, os seus resultados. Isso, mas yoga é uma religião? Não, yoga é uma filosofia de vida que vem lá na Índia, a religião é o hinduísmo, mas não tem nada a ver com religião. São práticas e tem duas linhas de yoga. Tem uma linha que é o Vedanta, que é mais espiritualista, mais próximo de uma religião, vamos dizer assim, e tem a linha do Sankhya, que é a linha mais naturalista, que foca nas práticas, nas questões palpáveis. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então muita gente tem essa dúvida, ou fala, é aquele negócio zen, eu vou sentar e ficar uma hora meditando. Não tem nada disso também, a modalidade que a gente pratica. A meditação é 3 minutos, tanto é que eu já indiquei um exercício assim para vocês lá no primeiro minuto, fazer ainda 3 vezes de 1 minuto, não nem fazer 3 minutos inteiro, vamos dizer assim. E aí é todo esse conjunto de técnicas que a parte física é a sexta parte da aula, tem 5 antes e aí depois, e a oitava parte principal é a meditação em si de 3 minutos. Mas tudo isso foi montado e orquestrado de uma forma para que as 7 partes anteriores sejam preparatórias para você chegar na oitava mais predisposto a meditar. E aí ter esse domínio sobre a sua mente e atingir no longo prazo a hiperconsciência. E aí é o momento de você se colocar no flow no momento que você quiser, porque a gente acaba vivendo experiências de flow ao longo da nossa vida. Todo mundo, uma vez ou outra, viveu isso. Só que conseguir se colocar conscientemente nesse estado, esse é um grande diferencial. Esse é o diferencial dos maiores atletas de todos os tempos. Na minha mentoria eu dou o exemplo do Ayrton Senna, que ele atingiu isso, só que ele atingiu isso depois de quase 30 anos de automobilismo. Mas se treinar, outro dia eu até falava com o meu personal sobre isso, se treinar e ter um autocontrole, um autoconhecimento tão grande para você entrar nesse estado quando você quiser, aí isso vai te colocar num estado de maestria em qualquer coisa que você quiser fazer, porque aí é o estado da hiperconsciência, da metaconsciência, do além da consciência, um estado que é também muito espiritual. Então espero que eu tenha contribuído para vocês nesse vídeo, com essas histórias minhas que eu vivi na prática, e eu quero deixar agora aqui para vocês algumas perguntas. O exercício de hoje é você refletir sobre essas perguntas. Responda aí na sua casa cada uma delas e medite sobre elas. Tem 2 formas de meditação. A meditação do yoga é você deixar de pensar, saturar a sua mente e buscar deixar de pensar no longo prazo. E uma outra forma de meditação, a tradução livre de meditação aqui no português, é você pensar sobre algo. Então, eu quero que você medite agora a partir dessas perguntas que eu vou deixar para vocês aqui, nesse outro sentido da palavra. Por que você pratica esse esporte? Ou trabalha no que você trabalha? Qual o nível de domínio que você acredita ter sobre a sua mente hoje? O seu treinamento e o seu estilo de vida estão fazendo que você extraia o seu verdadeiro potencial? Você já entendeu que o seu esporte ou o seu trabalho, a sua carreira, são apenas um meio para te levar a algo muito maior? Qual é o seu plano A? E por que e para quem você tem esse plano A? E a última pergunta, você sabe quais as ferramentas que te levarão até esse objetivo? Espero que esse vídeo tenha acrescentado para vocês, e se ele agregou realmente para você,
Compartilhe com no mínimo 5 amigos que vão gostar de escutar essas histórias e de fazer essas reflexões. E até o próximo vídeo.